Olá pessoal, hoje vamos dar início à nossa terceira unidade da disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade aqui na UFABC. Essa terceira unidade ela trata do tema Tecnologia, Indústria e Pesquisa em Perspectiva Histórica. Vamos falar hoje sobre a Revolução Industrial, ou a primeira Revolução Industrial, utilizando como referência, em primeiro lugar, o texto que eu compartilhei com vocês no Moodle, um texto intitulado Esboço de História Econômica em Ciência e Tecnologia, um texto brasileiro, publicado em 2001, de um autor cujo nome, todos já devem ter percebido, é praticamente impronunciável, tal como se lê, pelo menos. É o Tamás Széchenyi. Széchenyi é um nome húngaro. O Tamás, vou chamar assim, fica mais fácil. Tamás, ele nasceu em Budapeste, na Hungria, em 1936. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele era ainda criança, ele veio para o Brasil como refugiado, com a sua família, trazido pela sua família, e se tornou brasileiro. Aqui ele estudou inicialmente filosofia, depois mestrado e doutorado em economia, e se tornou um dos grandes pesquisadores brasileiros de história econômica. Foi professor na USP e na Unicamp e faleceu em 2009, aos 72 anos. Széchenyi, sobrenome dele. Fácil, né? Quem é que nunca teve um coleguinha, um coleguinha de brinquedos na escola, chamado Széchenyi? Pois é. Esse é o nosso autor, um texto bem interessante, espero que vocês já tenham lido, E além desse texto, eu estou pedindo para vocês assistirem a um filme, um breve documentário, A Revolução Industrial, um filme feito pela equipe da Enciclopédia Britânica. Então, estamos trabalhando com essas duas referências e a aula que eu vou iniciar hoje, eu vou apresentar aqui a primeira parte, eu estou me baseando ainda em mais 2 livros. Se eu puder, eu vou compartilhar esses textos, os capítulos dos livros que eu estou utilizando. Se eu encontrar na internet, eu coloco lá no Moodle. Um deles é este aqui, do nosso já conhecido Eric Hobsbawm. É esse livro, A Era das Revoluções, do Hobsbawm. Era das Revoluções, 1789-1848. E um outro livro de um autor estadunidense, David Landes, professor na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Prometeu Desacorrentado. Quem sabe para a próxima parte da aula falar alguma coisa sobre o mito grego de Prometeu. Mas então, vamos lá. Então, dá início ao nosso tema, Tecnologia, Indústria e Pesquisa em Perspectiva Histórica, abordando aqui, neste vídeo, a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi uma grande, uma gigantesca, uma extraordinária transformação econômica, tecnológica e social, que ocorreu na Inglaterra a partir de 1760, aproximadamente, ou seja, um pouco mais de 250 anos atrás, no século XVIII. A Revolução Industrial, tá boa a imagem aqui, tá? A Revolução Industrial, ela se caracterizou pela introdução de um novo sistema de produção, o sistema fabril. Um sistema fabril
que é radicalmente diferente do que havia antes, dos processos artesanais da manufatura. No sistema fabril, a produção de mercadorias de todos os tipos passa a se concentrar em instalações específicas, que são as fábricas. Por incrível que pareça, não existia nada parecido com uma fábrica, né, até a segunda metade do século XVIII. Por que é uma revolução? A Revolução Industrial. Né? Esse autor estadunidense que eu uso, David Landes, ele vai dizer que é uma revolução porque se trata de um rompimento drástico com o passado. Isso caracteriza a Revolução Industrial como uma revolução, torna adequado o uso dessa palavra. Esse rompimento, diz o Landes, ele foi maior do que qualquer outra coisa que ocorreu na história da humanidade desde a invenção da roda. Esse termo, Revolução Industrial, isso Hobsbawm, né, ele vai observar, quando aconteceu a Revolução Industrial, não se chamava aquilo de Revolução Industrial, não tinha um nome aquele processo, estava simplesmente acontecendo, né, um processo de modernização, mas não tinha um nome. Né? A palavra Revolução Industrial, ela só surge muito tempo depois, né, do seu início, na década de 1820, numa analogia, ou seja, numa comparação com a Revolução Francesa. Né? Sobre isso, Hobsbawm, ele escreve, tem um trecho aqui que eu separei para utilizar, Hobsbawm escreve: a Revolução Industrial não foi, digo eu, não é, um processo com começo e fim. Não faz sentido perguntar quando terminou a Revolução Industrial. A sua essência foi a de que a mudança revolucionária se tornou norma desde então. A Revolução Industrial ainda prossegue, disse esse grande historiador. Observar que esse livro do Hobsbawm foi escrito em 1980, portanto, né, numa época onde a questão ambiental se encontrava fora da agenda das discussões, fosse na universidade, fosse na cena pública, né, na cena política. Né? Então, Hobsbawm escreve páginas e páginas sobre a Revolução Industrial e em nenhum momento ele vai falar do impacto que essas mudanças trouxeram para o ambiente no nosso planeta. A Revolução Industrial, com tudo de bom que ela trouxe, ela também é responsável por um problema tremendo, né, que nós vivemos, o do aquecimento global, né, o aquecimento global causado pelo homem, né, através das emissões, né, de CO2, de gases geradores de efeito estufa, e o marco inicial, né, desse problema do efeito estufa é justamente a Revolução Industrial, final do século XVIII. Bom, seguimos adiante. Né? Além da invenção da fábrica, a Revolução Industrial ela traz duas outras grandes novidades. Né? A primeira delas é que o esforço humano e a habilidade humana, eles são substituídos pelas máquinas. Né? A habilidade e o esforço humanos no processo de trabalho, né? Que é o que caracterizava, né, a produção até então, é substituído pela máquina, que vai dizer o David Landes, máquinas que são rápidas, constantes, precisas e incansáveis. Uma segunda grande novidade diz respeito à energia. Com a Revolução Industrial, a gente substitui as fontes de energia que eram utilizadas até então, né, no trabalho humano, que eram fontes de energia basicamente animadas, ou seja, quais eram as fontes de energia antes do uso do carvão de pedra, né, que é o combustível da própria Revolução Industrial.
né? O trabalho ele era impulsionado pela força muscular dos seres humanos e dos animais, escravizados por nós, acrescento eu, né, somadas ao vento e à água em certos casos. Com a Revolução Industrial, essas fontes de energia são substituídas por forças inanimadas. Inicialmente, por bastante tempo, o carvão, né, o carvão mineral, né, que vai abastecer a máquina a vapor. A máquina a vapor que é utilizada nas fábricas e mais tarde passa a ser utilizada também, né, nos meios de transporte. Os principais meios de transporte introduzidos naquela época, a locomotiva, né, ou seja, o transporte ferroviário, né, e na navegação o navio a vapor. Né. Somente bem mais tarde vai surgir a eletricidade, né, como uma fonte de energia, a fonte secundária. A eletricidade é obtida por outros meios, inclusive o carvão, mas também outros, e mais tarde, né, no final do século XIX, começo do século XX, o petróleo. Né. Essas forças inanimadas, né, que no caso ali inicialmente era o carvão, né, elas vão proporcionar aos seres humanos um suprimento novo e quase ilimitado de energia. Aqui eu observo, eu sou um pesquisador da área de energia, né, é bastante interessante isso, né, na fábrica que é movida a carvão, já não existe mais noite ou dia. A fábrica funciona independentemente de haver ou não luz solar. Na fábrica não existe inverno nem verão, ou seja, a produção industrial capitalista da época, ela se liberta da natureza. A produção, né, antes disso, ela estava muito condicionada por fatores naturais, né, especialmente na agricultura. Tem outras mudanças fundamentais também associadas à Revolução Industrial, mudanças no processo de trabalho, ou seja, nas relações de produção. A produção de qualquer coisa, né, por seres humanos, ela se dá de uma forma social. Né? Ninguém produz nada sozinho. A produção ela faz parte de um processo de trabalho que envolve diferentes agentes. Né? No sistema fabril, as fábricas elas não são apenas instalações maiores do que as oficinas dos artesãos, oficinas em geral que se confundiam com ali as peças da própria casa do artesão, quase sempre. A questão não é simplesmente uma mudança de tamanho, né, e não é simplesmente o fato de que a fábrica ela está, né, ali, né, ocupada por máquinas que lá estão instaladas. Uma outra diferença é que nessas fábricas o trabalho se realiza em condições totalmente diferentes do antigo trabalho artesanal. A relação de trabalho ela se dá basicamente entre dois grandes grupos humanos ou classes sociais. Quais são essas classes sociais? De um lado, o empresário, que pode chamar também do industrial, o capitalista. O capitalista é o dono dos meios de produção. Ele é o patrão, ele é o dono da fábrica, ele é o dono das máquinas, ele é o dono das matérias-primas que ele compra, né, para serem utilizadas, né, no processo produtivo. Isso aí é bem diferente do que acontecia no tempo da manufatura artesanal. Né? Naquela época, grande parte do trabalho, com a maior frequência, o trabalho acontecia na própria casa do artesão. O artesão que muitas vezes era também um camponês. Né? Esse artesão ele era dono, em geral, da máquina que ele usava, da máquina de fiar, né, de fiar algodão, né, ou da máquina que juntava
os fios de algodão, né, para produzir o tecido, né. Então o trabalhador era dono do meio de produção, né. Na fábrica, o dono do meio de produção é o empresário, é o industrial, né, que também é o dono da fábrica e controla a totalidade do processo produtivo, né, algo novo naquela época. Do outro lado, né, de um lado o empresário, do outro lado os operários industriais, os empregados, os trabalhadores, que são, por definição, destituídos da propriedade dos meios de produção. Esses trabalhadores dependem totalmente do salário para viver, diferentemente dos antigos artesãos, né, que só raramente recebiam salário. O salário era algo que era uma parte do pagamento, né? A comida, o direito de se hospedar na casa do artesão mestre eram considerados parte do pagamento, né? No sistema fabril, né, o trabalho ele é comprado na forma de horas de trabalho, né, o tempo em que esses trabalhadores são alugados de certa forma ao patrão, né, se submetem ao patrão nesse tempo em que eles estão produzindo. Os trabalhadores não têm nenhum controle sobre o processo produtivo, eles são totalmente subalternos, eles se submetem aos horários, coisa que não existia no sistema anterior. No sistema anterior a pessoa trabalhava em casa, um pouco o que a gente tem hoje para quem trabalha remoto, né? Quem trabalha remoto, na parte do trabalho remoto que não está submetido ao horário. Né? A pessoa está em casa, interrompe o que está fazendo, vai lavar os pratos na cozinha, vai cuidar da criança, vai resolver um assunto particular, dar um telefonema, né? E quer dizer, isso não acontece na fábrica. O operário ele se submete à disciplina da fábrica, né? Se submete às ordens de um capataz, né? E ele vai trabalhar ali debaixo, né, de um processo de coerção, né, em que ele não tem voz ativa sobre absolutamente nada. O filme que eu compartilhei com vocês, que eu peço para quem não assistiu, assistir, a gente poder discutir esse filme também, incorporar na nossa discussão, esse filme em inglês, ele mostra como eram as condições de trabalho impostas aos operários no início da Revolução Industrial. Condições de trabalho brutais, jornadas de 15 horas de trabalho, né? Trabalho feminino em condições brutais em minas de carvão, o filme menciona isso, trabalho infantil, crianças a partir dos 7 anos de idade trabalhando na fábrica, enfim, quer dizer, nas primeiras décadas da Revolução Industrial, sem dúvida nenhuma, as condições em que os trabalhadores, né, ali trabalhavam nas fábricas eram muito piores do que as condições dos servos na agricultura dos tempos feudais. Depois, né, a coisa foi melhorando, evidentemente. O trabalho do operário no sistema fabril ele é dividido em tarefas. Não é como no sistema artesanal, em que o trabalhador ele vai produzindo peça por peça. Vou mencionar um pouco mais adiante, o filme dá o exemplo do sapato, mas eu vou falar em seguida sobre isso. O trabalho na fábrica ele é dividido em tarefas específicas de tal maneira que cada operário ele contribui somente com uma pequena parcela do produto final. Cada um tem o seu lugar pré-determinado no processo produtivo e ele vai fazer aquela partezinha, né? E o produto vai ser a soma, né, do trabalho de várias pessoas, cada um dando a sua contribuição numa tarefa específica. Né? Na fábrica, o ritmo do trabalho ele é pré-estabelecido, né, à revelia do operário. Quem vai ditar o ritmo do trabalho é a máquina. E na prática, o trabalhador é um apêndice da máquina. O que importa mais ali mesmo é a máquina,
Claro que não funciona a máquina sem o trabalhador, né? Os ganhos da Revolução Industrial foram espetaculares, extraordinários, do ponto de vista da economia, do crescimento da economia, né, do aumento da prosperidade, da riqueza. As mudanças da Revolução Industrial, elas proporcionaram um aumento incrível, né, um aumento que parecia infinito da produtividade e da riqueza gerada pelo trabalho humano. Bom, aqui eu marquei aqui no meu roteiro o exemplo da produção de sapatos, né, para falar da produtividade, né, antes da Revolução Industrial, quando o sapato era feito artesanalmente, um trabalhador, um artesão, que fazia o sapato inteiro, ele levava 18 horas trabalhando para fabricar um sapato. Com a introdução das máquinas no sistema fabril, cada trabalhador leva apenas 20 minutos para fazer um sapato, considerando que esse operário ele já recebe o couro beneficiado, porque colegas seus já cuidaram nisso de trabalhar o couro, deixá-lo ali prontinho, né, para ser utilizado, incorporado, né, para ser a base ali do sapato que vai ser fabricado. Agora, olha a diferença de tempo, de 18 horas para apenas 20 minutos. A produtividade, ela é crescente. A história da indústria, desde a Revolução Industrial até hoje, é uma história de aumento incessante da produtividade. A gente pode imaginar, para efeitos práticos, né, um crescimento infinito da produtividade do trabalho humano. Isso acontece graças ao aumento da escala da produção, à redução dos custos e à introdução constante de inovações tecnológicas. Voltamos aqui ao Hobsbawm, né, ele escreve: a criação de um sistema fabril mecanizado produz em quantidades e a um custo tão rapidamente decrescente a ponto de não mais depender da demanda existente, mas de criar seu próprio mercado. Voltamos à comparação aqui que estou falando com o sapato que vocês viram ou vão ver no filme, no documentário à disposição de vocês. Aquele artesão que leva 18 horas para fabricar um par de sapatos, ele está atendendo a uma encomenda, né, feita por um cliente. Lá no filme vai aparecer um sujeito que claramente é um membro da aristocracia, um sujeito muito rico, só as pessoas ricas que podiam comprar um sapato, né, feito dessa maneira, com esse cuidado, esse tempo todo despendido na sua fabricação. Não sei quanto é que custava aquele sapato do filme, mas imagino que era um bom dinheiro. Na indústria moderna, existe uma inversão. A indústria moderna ela vai criar a sua própria demanda. Não vai se limitar a atender uma demanda pré-existente. O exemplo que o Hobsbawm usa é muito interessante, é o da indústria automobilística moderna. Quando começou-se a fabricar carros, no final do século XIX, a demanda por carros era mínima. O número de pessoas interessadas em comprar um automóvel, que tinham dinheiro, né, para comprar aquele veículo maluco, aquela carruagem sem cavalos, era mínima. O que criou a atual demanda em massa pelos automóveis foi a capacidade da indústria de produzir carros baratos. A indústria produz o carro, oferece o carro no mercado, né, e as pessoas que têm dinheiro, e muitos têm dinheiro, é que vão se tornar os consumidores, os compradores desses carros. Ainda sobre o impacto da Revolução Industrial, né, a gente terminar essa primeira parte da aula, né, com uma avaliação, né, sobre o impacto e a importância da Revolução Industrial, né, na história humana.
né? Eu volto mais uma vez ao Hobsbawm, né? E ele não economiza palavras para tentar dimensionar esse impacto. Hobsbawm, no seu livro A Era das Revoluções, ele escreve: sob qualquer aspecto, este foi provavelmente o acontecimento mais importante na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades. Num outro trecho, na mesma página, Hobsbawm diz que a Revolução Industrial retirou os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, os grilhões, aquilo que prende, não é? As correntes, as algemas. Retirou os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em diante se tornaram capazes de multiplicar de maneira rápida, constante e até o presente momento ilimitada os seres humanos, as mercadorias e os serviços. Hobsbawm ele vai enfatizar o aspecto libertador, emancipador da Revolução Industrial. Não libertador ou emancipador dos trabalhadores, evidentemente, que continuaram de certa forma escravizados a condições e a forças que eles não controlavam, mas libertador das capacidades humanas, né, daquilo que o ser humano é capaz de gerar com o seu trabalho, com a sua inventividade, né, com os frutos da ciência e da tecnologia. Né. Então, eu paro por aqui, essa primeira parte, tá? E em seguida eu continuo falando da Revolução Industrial. Abraços a vocês.